a gente fazer essa conexão com o nosso tema de hoje, eu vou fazer com que a gente relembre um pouco o que nós já fizemos, o que a gente já falou até aqui. E nas aulas 1, 2 e 3, nós falamos na aula 1 sobre o que é o Espiritismo, que foi aquela aula histórica, né, que vimos o que acontecia na época da formatação, vamos dizer assim, né, do Espiritismo. A aula 2 falou de Deus, já foi uma aula reflexiva, né, onde a gente buscou desconstruir uma ideia que formamos a respeito de Deus, aquela chamada antropomorfia, não é isso? Nós criamos uma ideia, quer dizer, um Deus, à nossa imagem e semelhança. Na aula 3 a gente falou de espíritos, de nós, né? Então descobrimos quem são os espíritos e buscamos não mais apontar os espíritos, mas os espíritos, né? Nos incluirmos no processo, né? Somos espíritos. As aulas 4 e 5 falaram de libertação e evolução do espírito. Aí vieram 3 aulas, um bloco, não chega a ser um módulo, mas vieram 3 aulas falando sobre reencarnação. Reencarnação em ciência, reencarnação como processo educativo, onde a gente se desprendeu daquelas questões de temos que pagar aquilo que fizemos no passado. Ninguém paga nada, né? A gente pode se responsabilizar por aquilo que fizemos, mas ninguém está obrigado a pagar nada. A gente está se deparando com uma nova situação de aprendermos aquilo que não tivemos a oportunidade de aprender quando tivemos essa passagem, né, no passado. Então, ninguém está obrigado a pagar nada. Na semana passada, então, falamos sobre o planejamento, a programação da reencarnação, não foi isso? Então, sabemos agora já bastante sobre reencarnação. Hoje o nosso tema vai falar da vida espiritual. Então, nesse 9º encontro, nós vamos construir esse conhecimento. E eu gostaria, já vou fazer um acordo com vocês, que a gente faça isso a todas essas mãos. Ou seja, durante o tempo que eu estiver falando para vocês, se tiverem alguma dúvida, só precisa levantar o braço, porque a galera aqui está doida para treinar. E o treino de hoje, que o Tarumã quer fazer, são 6 quilômetros. Então, ele precisa andar com o microfone 6 quilômetros aqui para vocês poderem fazer as perguntas. Então, fiquem à vontade, só levantem o braço, aguardem o monitor chegar até aí para que façam as perguntas. Vão me permitir uma coisa, porque esse é o nosso 9º encontro. É bem possível que algumas das perguntas que surjam hoje sejam de outros temas e que a gente ainda vai falar. Então, caso isso ocorra, me permitam dizer, olha, sobre isso a gente vai falar na aula tal. E assim a gente potencializa hoje sobre o tema da noite, combinado? Para a gente não ficar fugindo do tema, porque eu confesso para vocês que eu sou craque de fazer isso. Porque me perguntam de outro tema e eu acabo querendo responder, e aí a gente foge do nosso tema para isso não ocorrer. Então me permitam fazer isso, combinado? Então vamos lá. Para a gente cumprir o nosso objetivo dessa noite, nós temos principalmente que falar sobre a percepção de que os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social e espiritual de acordo com os seus níveis de evolução. Uma das desconstruções que nós faremos hoje é que, após o desencarne, quando então o corpo físico morre e o espírito desencarna, ninguém se transforma. A morte, né, essa transição que passamos, não tem o condão, aquela varinha mágica de transformar ninguém. Então, seremos exatamente o que somos agora. Se então buscamos alguma melhora, se buscamos nos despojarmos de verdade daquilo que não nos interessa mais, que não nos cabe mais, é agora a oportunidade, o momento é agora. Eu já vi, eu não sei se vocês já ouviram alguém falar isso, mas quando eu era jovem há pouco tempo, estou jovem há muito tempo agora, mas quando eu era jovem há pouco tempo, falavam assim, fulano morreu. Aí diziam, que santo homem, que Deus o tenha num bom lugar. Às vezes o cara não valia nada, não valia 1 centavo furado. Mas na hora que morria, o santo homem, que Deus o tenha, né? Isso sempre me incomodou. A verdade é que
a morte não nos transforma, seremos o que somos, né, depois dessa transição. Bom, e para explicar sobre isso, então nós vamos primeiro entender as variações do fluido cósmico universal. Vocês lembram que lá na aula 3, que falou sobre o espírito, a gente falou que há 3 elementos fundamentais que formam a chamada Trindade Universal. Esses 3 elementos são Deus, Espírito e matéria. A partir desses 3 elementos, a gente explica todo o universo, né? E nas aulas que sucederam à terceira aula, a gente enfatizou a evolução de um desses princípios, que é o princípio espiritual, porque ele se apropria do princípio material para se desenvolver. Bom, hoje a gente vai dar uma ênfase maior no outro princípio criado por Deus, que é o princípio material. Através do fluido cósmico universal, né, aquele elemento primordial da formação da matéria, de todo o universo, ele se dinamiza em várias densidades, vamos dizer assim, e forma o universo conhecido. Então, hoje falaremos sobre isso. A percepção das diferentes situações em que vivem os espíritos, bem como os diferentes modelos de organizações astrais. A gente vai ver que existem... a gente costuma, né, comumente falar em colônias, mas hoje não são mais colônias, porque foram colônias na época da colonização. Hoje são cidades, verdadeiras metrópoles espirituais, e que têm uma diversidade, assim como nós temos aqui, né, também encontraremos isso lá. Então, falaremos sobre isso. Também sobre entender que as missões e ocupações dos espíritos variam de acordo com seus níveis de evolução. Aí me fizeram uma pergunta essa semana, eu estava fazendo aula em outra turma, aí me fizeram assim, e quando a gente desencarnar, vou ter que trabalhar? Eu falei, mas que pergunta de preguiçoso danado, né? Então o cara está querendo se aposentar até depois da morte, não quer trabalhar lá. Eu falei, calma aí, cara, vai trabalhar sim senhor, né? Que papo de preguiçoso é esse? E o que a gente vai fazer lá? Aí a gente vai ver hoje na nossa conversa, né? Tem um monte de coisas que a gente pode fazer lá e que pode não, que tem que fazer, deve fazer, né? Perceber que os espíritos se organizam em cidades e que continuam a sua individualidade no mundo espiritual. Ninguém se transforma, é o que já falamos, né? Dito isso, a gente vai começar relembrando algumas coisas, mas eu precisaria fazer uma pergunta para vocês. Afinal, dito tudo isso que falamos, né, para onde é que vamos depois que desencarnamos, né? Tem alguns spoilers, eu vejo que talvez algumas pessoas que estão aqui não vão se recordar disso, porque hoje eu estou naquele momento nostálgico e eu estou me lembrando de quando eu era jovem há pouco tempo e tinha uma novela, que aliás, acho que ontem me falaram que ela está passando de novo, então a pesca vai ser fácil. Mas tinha uma novela chamada A Viagem, lembram disso? E aí o pessoal tinha um personagem lá que era a Diná, que era Cristiane Torlone, o outro eu não me lembro o nome, mas o Otávio, que era o Fagundes, né? E o Alexandre era o que todo mundo tinha medo, né? Que era o cara, o malvado da história e tal. E quando o pessoal da novela desencarnava, eles iam para uma instância espiritual que era um negócio que aquilo sim me incomodava, né? Porque era um negócio assim, era aquele campo verdinho, gramadinho lindo, som de harpa, coelhinhos saltitando assim, né? Mas que mundo espiritual chato, né? Porque já pensou, se só aquilo, tinha que ter um agito, alguma coisa, né? Eu achava que faltava alguma coisa naquele negócio. Deve ser muito chato você desencarnar e ficar num gramadinho, musiquinha, aquele negócio, né? Então, faltava alguma coisa, mas tudo bem. A Globo se esforçou, acho que foi legal. Depois disso vieram outros programas, outros filmes, outras novelas também que falaram sobre a vida espiritual. É claro que sempre com licença poética, né? Porque não foram novelas técnicas, né? Não foram filmes técnicos que estão ali para replicar exatamente o que ocorre. Hoje a gente vai tentar chegar mais perto disso, né? Mais perto do que acontece de verdade. Então, o espírito será atraído vibratoriamente para regiões astrais com que se afiniza moralmente. Ninguém vai achar que vai ser levado para uma instância espiritual maravilhosa
sensacional se não for essa pessoa maravilhosa e sensacional. Olha que responsabilidade que eu estou dando agora para todos, né? Então, houve uma época, porque a cidade nosso lá ficou muito famosa, né? Todo mundo... Aliás, deixa eu aproveitar para perguntar, quem já leu o livro Nosso Lar aqui? Bastante gente, olha que legal. E o filme já viram também, né? Olha a dica, quem não leu e que não viu o filme, vale a pena ler o livro e ver o filme. Eu adoro o filme, tem gente que fala dele, porque tem gente que sempre reclama de alguma coisa, né? Ah, teve isso, teve aquilo. Eu gosto do filme, eu acho bacana. E até para essa nossa aula hoje, ele é muito rico, porque ele traz exemplos, né, em imagens, em cenas lá, que são bacanas e dá um exemplo legal para o nosso tema de hoje. Então, sugiro que quem não tenha visto, veja, porque vale a pena. E, bom, eu falei do Nosso Lar para dizer que houve uma época que eu pensava, puxa, quando desencarnar, que não tenha pressa disso, mas quando desencarnar, eu queria ir para Nosso Lar, porque né, ficou famosa a cidade, eu achava bacana lá. Hoje eu já estou pensando que eu acho que eu quero algo mais elevado, estou trabalhando, né? Estou me empenhando, mas Nosso Lar acho que já ficou fichinha. Mas a gente pode, né, até o final da aula, pensar aí para onde a gente quer, aonde a gente quer chegar, né? Fruto do nosso trabalho, do nosso esforço aqui. Afinal, vale a pena lembrar aquilo que Kardec colocou, né? Que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende na busca da sua reforma íntima e moral. Então, é o esforço que a gente faz na melhora, né, no dia a dia, é que vai realmente fazer com que nos conduzir, né, às instâncias espirituais mais elevadas ou talvez mais agradáveis. Então, depende de nós. Aí, afinal, a vida espiritual é a vida verdadeira? O que vocês acham? É? Você sabe que antigamente a gente fazia sempre aquela pergunta assim, o que é mais importante, né? O espiritual ou o material? Eu respondia logo o espiritual, né? Porque eu achava que era o cara, né? E eu respondia o espiritual. O que vocês responderiam? O espiritual? O material? Quem mais? Os dois. Pois é, perfeito, os dois. Porque o importante é a vida do espírito. E a vida do espírito passa por um período na matéria e passa por um período fora da matéria densa, né? Porque é uma matéria que a gente vai falar hoje sobre os fluidos, sobre a matéria menos densa, também chamada quintessenciada. Então, o importante é a vida do espírito e que passa por essas duas temporalidades, né? Matéria e não matéria. Então, a vida do espírito. Bom, aqui eu esqueci de mostrar, né? Tem duas figuras aqui. Uma que é a cena do filme, né? Não chega a ser um spoiler, mas quem não viu o filme, é uma cena do filme Nosso Lar, né? A cidade Nosso Lar. E aqui uma cidade brasileira, né? Uma capital importante, São Paulo. Qual é a semelhança que vocês veem ali? Tem alguma coisa muito diferente? Fora, né, que hoje a gente tem, hoje não, vocês têm todas as semanas aqui, uma arquiteta. Quando a gente fala de arquitetura aqui, tem que tomar cuidado, porque né, a gente tem um especialista aqui, quase colega, né, engenheiro, arquiteto, são primos, né? Primo. Mas, se a gente falar arquitetonicamente, olha só, eu ousando, né? Então, tem ali um design um pouco mais arrojado, mais futurista, né? Na cidade de Nosso Lar. Em São Paulo ali está aquela coisa mais tradicional, né? Mas que diferença tem? É quase um espelho, né? De uma coisa para outra. Então, esse é um outro ponto que a gente vai enfatizar, abordar aí nesse tempo que estaremos juntos nessa noite. Quais são as diferenças? Ué, voltou? Aqui. Às vezes acontece, é que não chegou ainda a aula, a gente vai ter uma aula que é
obsessão e depois tem uma outra desobsessão. Nessa aula acontece de tudo. O computador não funciona, tem um tal de um obsessor de informática aqui, que é um caso sério. Eu pensei que agora ele tinha pego aqui o passador, mas não foi não. Foi eu que apertei o botão errado mesmo. Bom, então, após o desencarne, continuamos nossa individualidade. Isso é, teremos os mesmos conhecimentos, qualidades e defeitos que tivemos na vida. A morte não nos livra das imperfeições. Seguiremos pensando da mesma forma. O espírito será atraído vibratoriamente para regiões astrais com que se afiniza moralmente. Se formos excessivamente apegados à vida material, ficaremos presos ao mundo terreno, acreditando que ainda estamos fazendo parte dele. Essa situação perdurará por certo tempo, até que ocorra naturalmente um descondicionamento psíquico. A partir desse ponto, o espírito será conduzido às cidades espirituais compatíveis, onde receberá instruções para mais tarde retornar à carne. Então, esse slide aí ratifica o que a gente disse até agora, certo? Bom, até aqui tudo tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Tá, ela até se engasgou, ficou com... Não se afobe. A vida espiritual é muito boa, mas a gente não quer ir para lá agora, não. Cuidado para não engasgar. Eu fico fazendo sempre essa brincadeira, né? Que eu falo tanto já que eu bato aqui, que é para eles não acharem que eu estou querendo ir logo, né? Sem pressa, né? Bom, então, para entender a vida espiritual, é necessário uma compreensão maior a respeito da energia, que no Espiritismo é conhecida como fluido. Os fluidos são energias sutis, que fazem parte da energia que preenche o universo. Allan Kardec chamou essa energia geral de fluido cósmico universal. A matéria é uma condensação desse fluido, e as várias modalidades de energias conhecidas pelo homem são estados diferentes do mesmo fluido cósmico universal. Matéria, energia e fluido são expressões da substância material que difere do princípio espiritual pela inteligência presente nesse último. Então, é sobre isso que falaremos. E aí, eu preciso relembrar um slide que nós trouxemos, que fala de onde tudo começa. Tudo começa em Deus, né? Deus, quando... se a gente fizesse aquela brincadeira aqui, de perguntar qual é o que vocês acham, né? Fale sobre Deus em uma palavra. O pessoal sempre faz isso, né? Eu acho que talvez a maioria fosse dizer assim: Deus é amor, né? Uma outra parte, Deus é bondade pura, tal, tudo isso. Mas aqui a gente quer trazer um Deus criador, né? Se nós nos referirmos lá à pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que eu sei que vocês já sabem qual é, né? Qual é a pergunta número 1? Que é Deus? Muito bem. E a resposta sábia dos Espíritos é: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Qualquer coisa que passe disso, procede de nós. Então, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele, então, tudo que vem depois é criação dele. E aí, Deus, então, cria aqueles dois fluidos que conhecemos, os dois princípios, né? O princípio espiritual, ou também chamado princípio inteligente, e o princípio material, também chamado de fluido cósmico universal. Muitas vezes, na literatura, a gente vai encontrar só a sigla FCU, né? Fluido cósmico universal. Aí o princípio espiritual se apropria do princípio material, da matéria, e se desenvolve nela. Mas hoje a gente vai enfocar o princípio material, porque dele é que vai, nas suas dinamizações, é que vai formar todo o universo, inclusive as dimensões espirituais. E aí, quais são as suas variações? Vamos lá. O fluido cósmico, primeiro um conceito de fluido, né? É uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão. É o subconjunto das fases da matéria. Os fluidos incluem os líquidos, os gases, os plasmas e, de certa forma,
os sólidos. É a Wikipedia, né, que coloca esse conceito. Então, a gente fala muito comumente aqui, e eu trouxe essa figura, né, para ilustrar isso, porque a gente o tempo todo fica falando de mais denso, de menos denso, de mais sutil, menos sutil. Quando a gente está se referindo, por exemplo, a um fluido ou um tipo de matéria de outra dimensão. A nossa referência é a nossa dimensão, né? A dimensão material, onde a matéria é tangível, né? Onde a gente pode mensurar, medir, tocar, né? Aferir a matéria com os nossos sensores. Sabem quais são os nossos sensores, né? Que aferem a realidade? São os nossos 5 sentidos, né? Então, a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, são os sensores que aferem essa dimensão e, portanto, essa matéria. É a partir desses sensores que a gente entende essa realidade. Mas existe uma outra realidade espiritual que coexiste, né, ao mesmo tempo, outra dimensão, e que aferimos essa dimensão com outros sensores que estão no nosso, aula 3, perispírito, né? O perispírito é, então, aquele organismo complexo e que é capaz de aferir essa dimensão. Bom, em relação, né, à matéria densa, o corpo espiritual ou o perispírito, ele é o quê? Menos denso que o corpo físico. Ou a gente pode dizer que ele é mais sutil do que o corpo físico. Então, essa é a relação. E naquela ordem ali, do fluido cósmico até a matéria física, ele vai se densificando dessa forma. Relembrando aqui, fluido cósmico universal é a matéria primitiva, né? É o princípio criado por Deus, que daí se deriva todas as matérias conhecidas. Vai se derivar para as matérias, né? Para a matéria ponderável, que é a matéria que a gente tem mais contato, mais conhecimento. E essa matéria tem alguns estados que já conhecemos também. Tem o estado sólido, tem o estado líquido e o estado gasoso, né? Quando a gente estiver lá na pós estudando, a gente vai ver que tem um outro estado, que é o plasmático, mas a gente vai estudar isso depois. Por enquanto, vamos ficar nessas aqui. Porque interessa para nós hoje que os fluidos materiais são aqueles 2 tipos de matéria ali. Mas também do fluido cósmico universal se derivam as matérias imponderáveis, ou também chamadas etéreas ou etéricas. São a matéria que vai formar, primeiro, o perispírito. Então, aqueles corpos, né, que envolvem o espírito são formados dessa matéria. Agora, ele também forma tudo aquilo que a gente vai encontrar das construções. A gente viu aquela foto ainda agora da cena do filme Nosso Lar, né, uma cidade inteirinha ali. Não vou detalhar muito para não dar spoiler para aqueles que não assistiram o filme, porque devem assistir, o filme é muito bacana, mas a cidade tem uma organização incrível, né? Toda super bem construída, e setores, né? Alas lá, cada uma com a sua, os ministérios, né? Cada uma com o seu tipo de atividade. De que é formado esse tipo de matéria? Matéria espiritual. Além disso, também todos os fluidos espirituais. Toda vez, tem uma turminha que quando chega aqui, a primeira coisa que vai fazer é ir aonde? Ali na câmara de passe, né? Toda vez que a gente vai ali, que vai tomar um passe, o que a gente está recebendo ali? O que vocês me falam? 2 tipos de energias, né? Em forma de fluido. Uma delas é a energia do próprio médium, que é a energia magnética ou a energia animal, né? Do próprio médium. Ele vai estar doando ali o melhor dele.
Mas junto com essa energia vai uma energia espiritual, né? Que é um fluido espiritual, que aí os trabalhadores ali daquele trabalho, da câmara de passe, vão depositar as energias, né? Os fluidos que são necessários para aquela pessoa que está ali recebendo. Então, a gente recebe tanto a doação do próprio médium, quanto a doação dos espíritos, através dos fluidos, né, que são doados ali na hora do passe. Aí é chamado, portanto, passe misto, né, porque é a energia magnética mais a energia espiritual. Até aí tranquilo? Sobre fluidos? Estou achando que a timidez inicial hoje está muito grande. Ninguém até agora perguntou nada, isso me preocupa. Está tranquilo mesmo, né? Então pronto. Me preocupa às vezes, né? Falo assim, puxa, ou não estou entendendo nada, o professor está falando aqui em grego, ou então está tranquilo mesmo. Está tranquilo, né? Então pronto, vamos lá. Lembram, né, que a gente falou que o próprio Kardec disse que o espírito, né, ele foi criado simples e ignorante e fadado à felicidade, né? Então ele vai do bruto ao angelical. E para que isso ocorra, ele passa por alguns reinos. A gente viu isso na aula de evolução, né? Então, logo da sua criação, o espírito vai passar pelo reino mineral, onde ele vai adquirir lá o início da sua formação psíquica, né? O psiquismo vai começar a se formar ali. Aí ele vai para o reino vegetal, ele ganha a sensibilidade como habilidade principal. Aí ele consegue passar para o reino animal, ele ganha o instinto também como habilidade principal, até que ele consegue a complexidade de animar corpos humanos e ele vai para o reino hominal. Bom, aí a partir daí ele é chamado espírito. Durante toda essa trajetória, esses fluidos, né, que formaram a matéria, que capacitou, né, que habilitou o espírito a se desenvolver, ela é produção daquele fluido primordial que conhecemos. Então, ele vai da matéria bruta aos organismos vegetais, até corpos animais e, no final, o corpo humano. Todos produtos, né, do fluido cósmico. Da matéria bruta até os corpos animais, então, ele é o princípio espiritual. Quando ele atinge a complexidade de corpos humanos, então ele passa a ser chamado espírito. E, portanto, entre os corpos animais e o corpo humano é a matéria animalizada. Essa equação está dando um eco aqui, é porque eu falo muito longe do microfone. Cadê o Rodrigo? Não está ali agora. Essa equação, ela vai definir algo que a gente chama de ideoplastia. Já ouviram falar sobre isso? Essa matéria da dimensão espiritual é uma matéria moldável, é uma matéria plástica, é uma matéria que se transforma com muita facilidade. Então, o pensamento, né, ideoplastia, né, a ideia, né, o pensamento que muda a forma, é o que vai ocorrer nessa dimensão. O que não quer dizer que mesmo aqui na nossa dimensão, na dimensão física, isso não seja possível, né? De novo, eu vou mencionar quando eu era jovem há pouco tempo, surgiu um cara, talvez vocês tenham, alguns se lembrem, né? Surgiu um cara chamado Uri Geller. Já ouviram falar? Esse cara mudava a matéria, né? Porque ele entortava colher, né? Os talheres lá, o relógio voltava a funcionar. Então era uma coisa incrível. Lá em casa ninguém conseguiu entortar a colher, nem só assim, né? Mas no dedinho lá, como ele fazia, ninguém entortou. Mas era uma coisa possível. Aliás, quando a gente conversava sobre isso, muita gente falava, não, lá em casa entortou também. Então ele conseguia agir sobre a matéria, mesmo a matéria física, né? Agora, não é uma coisa muito fácil, né? Eu, durante esse tempinho aí que eu estou encarnado, eu só ouvi esse cara lá. Na vida espiritual,
isso é muito mais simples. Por exemplo, né, quando a gente passar por essa transição e quando chegar lá, imediatamente após, a gente vai se apresentar da mesma forma que a gente está, que vai se lembrar, né, que é a sua memória imediata. Então, eu vou desencarnar, vou lembrar de mim e vou plasmar o meu corpo espiritual exatamente esse espetáculo aqui. Agora, é claro, né, que a gente pode dar uns retoques, né? Então, careca, eu sou careca convicto, eu não vou mexer nisso não. Aliás, eu acho que careca são os mais evoluídos. Sinto muito, sinto muito. Careca é o mais evoluído. Ó, tem uns aqui que estão quase, aquele ali está beirando ali a perfeição e tal. Então, enfim, protesta isso, né? Ah, pois não. Tarumã, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Então, essa matéria, claro, faria uns retoques, né? A cabeleira não, porque eu sou careca convicto. Mas quem sabe tirar um pouquinho da barriga, né? Eu vou para a academia todo dia, 40 minutos de esteira, uma vez por semana crossfit, mas a barriguinha não saiu ainda. Então, chega lá, a gente, ideoplastia, tinha um tanquinho, melhor, né? Boa noite. Boa noite. No que você falou sobre o Uri Geller, eu na época, o que eu pensava é o seguinte, que não era ele, no caso, que fazia na sua casa. Era a própria pessoa de casa. Sim, era isso mesmo. Era isso mesmo. Então, ok. Era isso mesmo. O exemplo é a possibilidade de você manipular a matéria, né? De você, ele estava lá induzindo, mas você é que transformaria. Porque foi o que eu falei, lá em casa não aconteceu nada, mas eu vi muita gente dizer que entortou o garfo lá, que funcionou o relógio, né? Mas não era, né? Era para que a gente fizesse. Ele estava lá fazendo a condução, né? A sugestão, talvez. E funcionou para alguns. Bom, mas assim, não é uma coisa muito fácil, né? A gente não vê isso todo dia. Agora, na vida espiritual, aí sim, porque todos nós somos capazes. Quando chegar lá, ideoplasticamente, a gente vai transformar a matéria. Tem até relatos, né, muito conhecidos por nós. Por exemplo, Chico Xavier, todo mundo conhece, né? Emmanuel, que era o espírito que trabalhou com ele durante aí, né, a encarnação dele toda, também todo mundo conhece bem. Emmanuel tem um exemplo disso, de ideoplastia, porque ele se apresentava para Chico com uma configuração. Num dado momento, ele chegou para Chico e falou: olha, Chico, a partir de hoje eu vou me apresentar a você de forma diferente, porque houve uma encarnação que eu fui contemporâneo de Jesus, né? Ele foi um senador da República Romana, Públio Lentulus, e uma encarnação importante para ele. Então, a partir daquele dia, ele passou a se apresentar para Chico com túnicas, inclusive, né, as vestes características lá da época que ele conviveu lá com Cristo. Então, ideoplasticamente, ele alterou o seu perispírito, mudou a sua forma para que ele se apresentasse. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, de sonhar com uma pessoa que já desencarnou. Já aconteceu isso, né? E quando eu sonhei com uma pessoa que já desencarnou, ela se apresentava mais jovem. Era como se a pessoa tivesse desencarnado com, sei lá, 60 anos, e ela no sonho se apresentava com 40, com 30 e pouco, né? E por que isso é possível, né? É exatamente o que a gente está falando. Ele vai se apresentar na mesma encarnação, mas ele dá um retoque, né? Dá uma ajustada, trintão e tal, é melhor. Não vai mudar tanto, porque senão a gente não reconheceria, né? Porque ninguém lá vai ficar mostrando CPF, identidade, né? É pela vibração mental que... Deixa o Tarumã chegar aí, que ele ainda não cumpriu o treino dele de hoje, ele está precisando caminhar. Boa noite. Meu amigo, pegando o gancho aí do que você falou em relação ao sonho. Em relação a, desculpa? Ao sonho. 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 Né? Você deu esse exemplo que sonhou com uma pessoa já falecida e ele se apresentava com a idade mais nova do que quando faleceu. A gente pode aferir, então, que todo sonho é uma manifestação espiritual? Não, a gente não pode atribuir
a todos os sonhos, sendo Tarumã, tem lá atrás outra pergunta, a que todos os sonhos sejam, mas a gente tem níveis de graduação para essa conceituação. Então, haverão sonhos que são produtos do seu inconsciente, são sonhos que têm uma influência onírica, simbólica, muito grande. Então, são produtos da sua lembrança, de coisas vividas, do seu inconsciente. Então, esses são, de fato, sonhos. Agora, existem aqueles que a gente pode chamar de sonhos lúcidos, que há uma exteriorização maior do seu perispírito, e você, de fato, então, o exemplo que eu estou dando de encontrar uma pessoa e ela se apresentar mais nova seria o exemplo de um encontro espiritual, e não um sonho. A gente acaba chamando de sonho porque você foi dormir e quando você acorda, você traz a lembrança daquele encontro como se fosse um sonho. Mas esse exemplo que eu estou dando seria um encontro espiritual, né? Um desdobramento. Algo que a gente faz toda noite quando vai dormir, né? Isso a gente já sabe disso, já tivemos essa aula, né? Então, toda noite você vai dormir, o seu perispírito com o espírito se liberta parcialmente e vai encontrar pessoas, vai a lugares, vai aprender, vai ensinar, enfim. E nessa saída, você pode encontrar pessoas e elas se apresentarem de forma um pouco diferente, em função desse fenômeno chamado ideoplastia, né? Ok? Boa noite. Eu acho que Boa você já noite. respondeu aí. A minha dúvida era assim, quando você sonha com a pessoa que desencarnou e você tem consciência no seu sonho que ela desencarnou e outros você não tem. Então, é porque podem ter sonhos que são lembranças, né? São produtos do seu inconsciente. Então, uma dica boa para isso é assim, você sonhou com alguém e que, vou dar um exemplo aqui, vou inventar uma história. Sonhei com o meu pai, que já desencarnou, na casa que eu morava, lá no Rio, quando eu era criança, e a gente estava fazendo alguma atividade que nós fazíamos. Pronto, isso é um sonho, porque ele faz parte. Podia ter até coisas loucas no meio, eu estava sentado numa bicicleta que tinha patas e não tinha rodas, enfim, e junto com ele, estou inventando uma coisa bem louca. Isso é um sonho. Agora, por exemplo, eu sonhei com meu pai agora, e o meu pai estava falando sobre a pandemia. Ele desencarnou há 20 anos atrás. Não viveu isso. Acho que nem imaginou. Eu acho que nenhum de nós, há 20 anos atrás, imaginaria uma pandemia agora. Ou, por exemplo, ele estaria falando dos meus filhos. Ele não conheceu os meus filhos, desencarnou antes. Então, ele falando de coisas atuais, não é uma lembrança. Eu não vivi isso com ele. Então, aquilo está ocorrendo agora. Eu estou encontrando com ele. E, além disso, tem outros componentes emocionais. Porque quando você encontra com alguém, por exemplo, por exemplo do exemplo é demais, né? É exemplo demais. Por exemplo, né, a respeito do que estou falando, é uma pessoa muito querida para mim, né? Meu pai, um espírito fantástico. Então, quando encontra, o componente emocional é inesquecível, incomparável também. Quando você acorda, você sabe diferenciar que aquilo realmente foi um encontro, não foi uma lembrança. Por mais que a lembrança lhe traria também uma emoção, né? Algo agradável. Mas a emoção do encontro é uma coisa indescritível. Então, são sinais que fazem com que a gente diferencie se isso foi de fato um sonho ou se foi apenas, se foi um encontro espiritual. Tem bastante coisa para a gente diferenciar isso. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber sobre ideoplastia. Você falou que os espíritos eles podem pegar a mesma forma. Aquele espírito que desencarna sem consciência de nada, com ignorância, que não, praticamente quer ficar dormindo. Ele tem capacidade para essa modificação espiritual, já que ele não tem consciência de nada? Perfeita pergunta. Sabe por quê? Porque a gente já estava fugindo do nosso tema, falando de sonho. Era o tema lá da aula 5. Que bom que você trouxe de volta para cá. Então, ainda assim teria. Sabe por quê? Porque existe uma parte dessa propriedade que ela é quase inconsciente. Porque é o que te mantém. Se você perde isso, você começa a entrar num campo. A gente, quando estudar sobre as próximas aulas, a gente vai estudar sobre obsessão, desobsessão, né, mediunidade, médiuns e mediunidades. E aí, quando a gente entrar na obsessão e desobsessão, a gente vai ver que tem uma condição do espírito que ele vai se tornando, ele vai criando uma forma ovoide.
perispírito perde a sua forma, é porque ele começa a perder consciência de si. Quando ele começa a perder a consciência, ele não consegue manter a forma do perispírito. Aí ele passa a ser joguete. Por que é estudado na aula de obsessão? Porque são objetos de obsessão, eles são usados, né, na obsessão. Porque se tem uma doença, aproveita para aquela influência, né, ser induzida para um encarnado, por exemplo, ou para outros e tal. Então, quando isso ocorre, é porque ele está perdendo a consciência de si. Mas se normal, mesmo ele seja totalmente ignorante a respeito da vida, da imortalidade dele, chegando lá, ele se mantém com a mesma... Talvez ele não tenha a possibilidade ainda de mudar a sua aparência para uma outra encarnação, como Emmanuel, né, que a gente está falando de uma outra estirpe de espíritos, mas ele vai se apresentar como ele é, isso aí seguramente, não tem a hipótese dele não conseguir fazer isso. Ok? Algo mais, gente? Pronto, então vamos seguir. Os espíritos encarnados ou não agem sobre os fluidos com o pensamento e a vontade. Fazem isso de forma consciente ou inconsciente, está vendo? Então, quer dizer, essa porção, né, dele se manter, mesmo inconscientemente, vai ocorrer. Porque senão ele não se manteria. E quando ele começa a perder essa clareza, né, ele vai, então, perdendo a forma também. E aí entra no aspecto, né, de virar joguete ali na mão de outros e tal, né, porque ele vai perdendo a sua consciência do ser. Então, basta o espírito pensar em alguma coisa para que ela se produza. É a chamada ideoplastia. A fórmula para isso é o pensamento mais a vontade igual à ação da criação. É um exemplo legal, as meninas talvez gostem mais dessa informação, é que quando chegar lá, ninguém vai precisar usar cartão de crédito para ir para o shopping, comprar aquela sandália bonita, vermelha. Não vai precisar. Chegou lá, você pensou nela, plasmou. Você já está lá com a sua sandália vermelha, né? Não precisa ir para o shopping gastar cartão de crédito. Boa noite, pois não. professor. Boa noite. Fernanda. Tudo bom, Fernanda? O senhor podia explicar só mais um pouquinho essa questão da forma ovoide, como é que, ele perde a forma, a consciência, então ele regride? Fernanda, eu tinha prometido que eu não ia falar sobre tema de outra aula. Você vai me fazer uma coisa dessa. Se eu perder meu emprego, Fernanda, como é que eu faço? É tema de outra aula isso. Mas eu não vou deixar você sem... Ansiedade, eu agora sou 30% psicólogo. Então, ansiedade eu sei que é uma coisa terrível. Você vai ficar ansiosa até chegar essa aula? Não. Vou tentar me controlar. Pronto, então se você se controlar, tudo bem. Na aula de obsessão, a gente vai falar sobre alguns espíritos que produzem... eu ia chamar de fenômenos, mas não são fenômenos. Ações, né? Porque, por exemplo, o cara desencarnou e ele tem a necessidade de se sentir encarnado, ele quer, né, ter a proximidade do fluido vital, que é algo que está em nós encarnados, né? E aí eles, para absorver esse fluido, eles se aproximam de nós, né? E às vezes com uma intenção de fazer o mal, né? Outras vezes porque ele está querendo se vingar de algo, né, que a gente tenha cometido. Então existem alguns motivos, né, para que isso ocorra. Mas é o espírito que decide ficar com essa forma? Não, é pela inconsciência dele. Ele perde a consciência, então dessa forma também perde a forma. Aí ele acaba sendo usado por outros. Por exemplo, ele tem uma doença, uma instabilidade, por exemplo, mental, né, um desequilíbrio qualquer. Isso faz com que ele perca a consciência por um tempo. Aí ele perde também a forma, porque a ideoplastia que mantém ele como espírito, né, com a forma humana, por exemplo. Então ele vai perdendo isso. Tem uma infinidade de coisas aí de... Não, ele vai perdendo a capacidade de se manter nessa forma. Aí ele vai tornando o perispírito como um ovo, né? Perdendo a forma, vai se tornando ovoide. Ok? Mas vai ter uma aula que a gente vai falar disso mais aprofundadamente. Opa!
no caso da ideoplastia, que o espírito é quem provoca a ideoplastia, né? Eu entendi assim. Seria a mesma coisa da metafísica que a pessoa física provoca? Não entendi. Como é que é? Assim, a ideoplastia, o que acontece? O espírito ele pensa, né? Tem a vontade e a ação é criada, Sim. ok? Então, no caso da metafísica, é praticamente a mesma coisa. Eu penso numa caneta, vou lá no papel, escrevo, faço um desenho, chego para alguém e falo, faz isso aqui para mim, meu pensamento virou uma coisa material, é metafísica. Entendi. Mais ou menos, né? Caminhos diferentes, mas é isso aí. Tem um livro, né, que virou filme também. Hoje eu estou dando as dicas dos filmes. O Segredo. O Segredo fala disso, né? Porque você mentaliza, você cria mentalmente, né, aquilo que você quer e aquilo acaba se realizando na sua vida. É mais ou menos essa formulação aí. Pois não. A questão das pessoas que desenvolvem o Alzheimer, né? A doença do Alzheimer, a síndrome. E tem aqueles também que desenvolvem demência frontotemporal, que também é uma dessas doenças que o indivíduo vai perdendo sua memória, sua capacidade de ligação com a Terra, com outros seres humanos, né? Então, esse indivíduo, como fica ele? Assim, tem aquelas pessoas que ficam anos e anos desenvolvendo aquela doença e que vão perdendo o contato totalmente, né? Como é que é essa questão do perispírito em relação a esse indivíduo que está ali na Terra somente em corpo físico, né? Então, boa pergunta. Tem uma área do cérebro que chama-se área de Broca. Essa área define uma atividade funcional, né, do espírito encarnado. Ele consegue entender tudo o que está sendo dito para ele, mas ele não consegue verbalizar. Isso faz com que a gente tenha a sensação de que ele está fora dessa dimensão, né? Que ele está... Porque você fala uma coisa e a pessoa te responde algo, você fala batata frita e ele te responde carro automático. Então, dá a sensação de que... Mas ela entende, ela consegue perceber. Bom, existe uma outra área do cérebro que vai fazer o inverso. As pessoas conseguem se expressar, mas elas não conseguem entender o que está falando. Estou dando 2 exemplos para informar que isso são limitações físicas. O que acontece é que a gente se condiciona a isso, mesmo não sendo o padrão, porque nós, no nosso dia de 24 horas, a gente passa 3/4 do tempo em vigília, em contato com a nossa realidade. Das 24 horas, 1/4 a gente passa dormindo e provavelmente fora do corpo, vivendo uma realidade livre das limitações que a matéria te impõe. Mas nesses 3/4 que você passa acordado, te condiciona a entender que é aquela sua realidade. Então, se você desencarna, você não tem aquela limitação, porque por ser uma limitação patológica, ela é um limite do corpo físico. Na sua vida fora do corpo físico, você não teria aquela limitação, mas há um condicionamento psíquico. E você vai demorar um tempo para que você se descondicione daquilo. Então, aquela dificuldade, então, o Alzheimer, o Parkinson, as deficiências todas que são patológicas, são físicas, vai haver um tempo de descondicionamento disso. Mas o espírito está livre daquela limitação que foi imposta pela matéria. Em quanto tempo isso acontece? Para alguns pode ser mais rápido, para outros pode ser um pouco mais demorado. Vai depender do próprio entendimento, do próprio desenvolvimento. Mas ele vai se livrar disso. Um exemplo muito mais simples, por exemplo, uma determinada pessoa que tenha uma limitação corpórea, uma tetraplegia, né? Quando ela desencarna, aliás, não vamos nem botar, quando ela desdobra, se ela vai dormir e desdobrar, ela pode andar perfeitamente. Aquela limitação é apenas física, não o seu perispírito, a sua condição espiritual, não oferece aquela dificuldade, né? Aquela limitação para o espírito.
Nas questões mentais, né, o que envolve o psiquismo, isso pode demorar um pouco mais tempo, porque vai haver a necessidade de um descondicionamento daquela situação. Então, ele pode demorar um pouquinho de mais tempo. Bem apropriadamente, nós estamos exatamente no dia de falar sobre essas localidades que resolvem isso. Então, por exemplo, desencarnou aqui, você vai precisar de um descondicionamento de uma limitação que você tinha aqui. Aí você vai para uma instância espiritual que vai tratar daquilo, que vai te recondicionar a que você possa ser novamente inserido de forma melhor, né, sem aquelas limitações, ou primeiro numa instância espiritual, da qual você vai continuar o seu desenvolvimento até que chegue o momento da sua reencarnação, ou às vezes até para uma reencarnação imediata, porque pode ser também parte do tratamento a própria reencarnação. Então, recondicionar psiquicamente, às vezes, exige uma nova encarnação para que o espírito, em contato com a matéria física, novamente, é o que a gente chama de choque anímico, produza a melhora, né, para aquele determinado espírito. Não sei se eu confundi mais você do que esclarecer, mas pela sua expressão, acho que confundi. Eu já li alguma coisa em que me dizia que indivíduos que trazem questões psicopatas, né? Uhum. Não sei se eu estou dizendo o termo certo. Essas pessoas, elas terão mais dificuldade lá do outro lado. Sim, né? Exatamente isso. Em relação a melhorar sua condição para voltar à Terra, que provavelmente traz algo ainda para Algumas uma vezes, próxima encarnação, ainda isso. com aquela Algumas vezes psicopatia. ele precisa reencarnar ainda com parte daquela debilidade, né? Daquela confusão, para que ele se melhore. Às vezes, 1, 2 encarnações para que ele esteja totalmente livre, para que ele se recondicione. Uma psicopatia mais leve, ele talvez se recondicione mais facilmente e ele pode ter uma outra encarnação já livre daquele problema. O fato é que é um condicionamento, porque a gente está vivendo aquilo e você se condiciona àquela limitação. Fora da matéria, teoricamente, o fato é que não existe um botão de você ligar e desligar. Né? Você está na matéria, você tem um botão lá, tem defeito. Saiu da matéria, desliga o botão, você está bom. Se fosse assim, tudo bem. Então, a gente precisa se descondicionar daquela forma com que você vivia. Então, isso pode demorar um tempo, mas não é definitivo e vai acontecer mais rápido ou mais lento para todo mundo. Vai depender do próprio espírito. Mais ou menos por aí. Ok? Pois não. Boa noite. Boa noite. Qual é o limite dessa ideoplastia? Seria no próprio perispírito ou, por exemplo, eu poderia atuar também, por exemplo, num objeto, alguma coisa que, sabe, externo ao meu perispírito? Bacana. Qual é o seu nome? Tiago. Tiago, boa sua pergunta. Então, o limite dela é o limite da sua evolução, da sua condição. Então, vão ter espíritos que terão a condição de apenas se manter. Eu fiz a brincadeira, né? Eu falei que as meninas vão para o shopping para comprar sandálias e tal, né? E usar cartão de crédito, lá não vai precisar, porque eu estou me referindo a ela, a própria veste, né? Tem um exemplo, de novo vou dar spoiler aqui do filme Nosso Lar. Quando o André Luiz saiu lá, ele assim que ele foi resgatado, ele passou um período no umbral. Quando ele é resgatado lá pela equipe de resgate lá da cidade Nosso Lar, ele vai para uma localidade lá da cidade, uma espécie de hospital, e ele fica lá sendo cuidado. E aí, nesse hospital, ele estava usando aquelas vestes, né, aquele pijamão tipo uma camisola, né, de hospital, característico, né, de hospital. E aí, quando ele estava numa condição já de conhecer a cidade, teve um espírito lá que cuidou dele, Lísias. Aí Lísias fala para ele assim:
olha, hoje a gente vai passear na cidade, vai conhecer. Aí ele ficou, puxa, mas eu estou com essa roupa aqui. Aí ele, olha, vem comigo que eu vou te ensinar como você plasmar a sua própria roupa. Então ele muda as suas vestes pela a sua capacidade ideoplástica. Agora, em outro nível, tem espíritos que são os mantenedores dos mundos que existem no universo. Então, essa ação da ideoplastia é o que cria e que mantém o universo. Inicialmente, nós teremos a capacidade ideoplástica apenas de estar no nosso entorno, mas com a evolução, essa capacidade é de co-criar com Deus. Quando você lembra lá da escala espírita, né, as perguntas lá de 100 a 113 do Livro dos Espíritos, depois você dá uma procurada lá, ele vai dizer que existem 3 classes para os espíritos. A terceira ordem, os espíritos imperfeitos, segunda ordem, os bons espíritos, e a primeira ordem, o espírito puro. Quando você chega a espírito puro, você vai co-criar com Deus. É a capacidade máxima, a plenitude da sua atuação ideoplasta também. Eu ia perguntar também se essa ideoplastia ela co-criava acontecimentos, mas eu acho que a sua resposta já seria que sim, né, nesse sentido. Acontecimentos? Como assim? Não entendi. Acontecimentos, porque a gente deu o exemplo da ideoplastia de criação de coisas assim, da matéria perispiritual, né? Das minhas vestes, do meu corpo e tal. Uma casa, Mas, por exemplo, é isso. Mas acontecimentos, tipo, deixa eu ver aqui um exemplo. Tipo, o nascer, o morrer, ou algum acidente, ou se salvar de um acidente, alguma coisa assim. Não, aí não tem a ver Não com é ideoplastia. ideoplastia. Não, Entendi. não tem a ver. Bom, primeiro a gente tem que pontuar uma coisa importante aí. O nascer e o morrer se refere à matéria física, né? Porque espiritualmente você foi criado por Deus e se desenvolve na matéria para evoluir. Você não nasce e morre, né? Essas que a gente chama de nascer e morrer é a transição, porque quando você, poderíamos então dizer assim, ó, quando você morre, você nasce lá na vida espiritual. Aí quando você morre lá na vida espiritual, é porque nasce aqui, é a passagem de um lado para o outro. Isso não vai acontecer, né, na sua dimensão espiritual, você não vai ficar vendo nascimentos lá, criancinha crescendo. Não, chegam espíritos, né? Aqui, para nós, na matéria física, o espírito que chega, ele precisa se desenvolver a partir de um corpo em formação, e aí ele se torna criança. O que, algumas vezes, a gente olha para uma criança e não se lembra que ali, naquele corpinho, habita um espírito que pré-existia, e que muitas vezes pode ter uma trajetória de vida maior do que a nossa, né? Mas ele está naquele corpinho ali, de criança, se desenvolvendo. Isso a gente não vai ver lá. Então, acontecimentos não se refere à ideoplastia. A ideoplastia é a ação de uma construção, de uma formação que se dá através do seu pensamento, da sua vontade, como aquela fórmula estava indicando para a gente lá. Mas se vai ter um acidente, não sei o que, isso pode estar dentro de uma programação das necessidades que um determinado espírito possa ter para se desenvolver, mas não é ideoplastia, não é isso. Ok? Acho que você ficou com dúvida ainda, né? Bom, se tiver, depois você pergunta. A gente vai desenvolvendo mais e se tiver mais alguma coisa, você fala. Podemos avançar um pouquinho? Então, vamos lá. Através da manipulação dos fluidos, os espíritos constroem as suas moradas, se organizam de acordo com sua evolução espiritual. Cidades, colônias, organizações diversas são construídas pela utilização e manipulação do fluido cósmico universal. Quanto mais evoluído o espírito, mais capacidade tem de utilizar dos diferentes tipos de fluidos. É pelos fluidos e suas modificações que se estruturam as cidades astrais. A alimentação dos espíritos desencarnados se dá através de fluidos próprios que vitalizam o corpo espiritual. Então, até ratificou um pouquinho o que a gente está falando, né? Das construções, da formação.
e etc. Aí, a última frase ali traz uma coisa muito interessante. Por exemplo, e que tem a ver com o nosso condicionamento, né? Sabe que eu adoro churrasco, né? Aliás, o dia que vocês forem fazer churrasco, pode me convidar, que eu adoro, estou dentro, né? Eu adoro. Está ficando meio esquisito agora, porque do jeito que está caro, né? A carne e a gasolina, para você ir no açougue comprar, então está ficando difícil, mas eu adoro churrasco. Todo domingo lá em casa eu faço churrasco. Aí a minha esposa fala, todo domingo, almoço normal da de casa, pois você vê como é que eu gosto. Aí o que acontece? A minha esposa chegou ao ponto de dizer assim, não é possível, você não enjoa disso. Não, eu gosto. Aí quando você desencarnar, eu espero que ela fale isso, não é desejando, né? Querendo que desencarne. Quando você desencarnar, você vai ser obsessor de churrascaria, porque não é possível que você só churrasco. Então, realmente é um descondicionamento que eu vou precisar. Porque quando eu chegar lá do outro lado, imagina se chegar lá e for um mundo espiritual igual da novela. Aquilo tudo verdinho, som de harpa, coelhinho pulando e não tem churrasco, eu volto. Eu falo, não, me mandaram para o lugar errado. Não dá não, quero voltar. Então, vai ser muito chato, né? Coelhinho que lute. Não, aí, tadinho do coelho, aí eu não tenho coragem não. Acho que eu vou ter que fazer isso, né? Vou ter que ensinar aquela galera lá a fazer churrasco. Então, pois é. Enfim, eu vou ter que me descondicionar, porque eu vou ter que entender que não precisa de churrasco, né? Porque o que precisa de churrasco hoje... Aliás, eu já estou confessando, eu falei da academia, por que não dá certo, 40 minutos de esteira, depois mais não sei quantos minutos no treino. Às vezes, quando acaba, eu tenho que esperar meu filho, né, que ele está fazendo junto comigo, aí eu vou para o elíptico, ainda fico lá ainda fazendo, e a pança está aqui ainda, então, mas é a balança, né, é o equilíbrio, porque tem que, né, entre o churrasco e a academia, talvez o churrasco esteja aqui pesando um pouquinho mais, e aí está dificultando o negócio, né? Não vai, não bebo. Não é da cerveja, tá vendo? A culpa. Era da Coca-Cola, mas agora até isso eu parei. Estou tentando ficar no suquinho, mas a carne não tem jeito, essa eu não largo não. Enfim, vai precisar de um descondicionamento, porque chegar lá não tiver churrasco, eu vou querer churrasco, né? E não precisa, porque o espírito não precisa desse tipo de alimentação. Ele vai se nutrir dos fluidos, né? do que existe. Aí, não querendo dar o spoiler, mas já vou ter que dar, vocês vão ver lá na cidade nosso lá, o que acontece lá quando o Lísias convida lá o André Luiz para jantar na casa dele, quando chega lá, sopinha, né? Que sopa fantástica. Eu não vou contar para eles não, quem não assistiu, vamos deixar eles descobrirem como é que é, quais são os ingredientes da sopa, né? Que é uma sopa. Eu espero que sim, eu estou pensando nisso já, entendeu? Ideoplasticamente, né? Botar lá uma churrasqueirinha, uma carninha, uma barriguinha de porco, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, é mais ou menos por aí mesmo. Oi? Fluidos com sabor barbecue, né? E eu espero que tenha, porque senão eu vou achar muito sem graça isso, né? Eu vou achar muito sem graça se não tiver um barbecuezinho e tal, uma linguicinha, né, de lombinho com uma mostarda daquela marronzinha, né? O pessoal está ficando já com água na boca. A gente vai falar de espírito ou vamos falar de comida aqui? Então, lá na revista O Consolador, diz assim, ó, é bom recordar que em 1964, em mensagem publicada no Anuário Espírita, André Luiz, espírito, revelou-nos que a população desencarnada da Terra andava perto de 21 bilhões de espíritos. Como o planeta registrava na época 3 bilhões de habitantes, equivalentes a 1/8 do contingente total de encarnados e desencarnados, não é difícil entender que a margem para o crescimento populacional do nosso globo é muito grande. Então, olha, dessa época para cá, a gente vê o que evoluiu, porque se falava naquela época ali de 21 bilhões de espíritos ao redor do nosso orbe, né? Eram espíritos que polulavam as nossas atmosferas, né? As cidades,
as dimensões espirituais, e que estavam na possibilidade dessa transição dialética, né, de encarna-desencarna. De lá para cá, as nossas possibilidades reencarnatórias melhoraram, né? Porque eu ontem até falei disso, eu tinha uma matéria no meu celular que contava que na década de 40, mais ou menos, uma reportagem de jornal dizia assim, um idoso de 40 anos, né? Porque 40 anos naquela época era idoso já, né? Então, hoje, a longevidade da encarnação está muito maior. Quer dizer, os espíritos que reencarnam estão ficando muito mais tempo, né? E os nascimentos também aumentaram. Então, com isso, a população mundial foi crescendo. E como é possível isso? Porque a gente tinha uma reserva importante de espíritos que estavam esperando reencarnar. E aí a população foi crescendo. 2017, dados, né, de antes aí da pandemia, 8 bilhões, né, de habitantes no planeta. Então, esse dado que André Luiz traz mostra para a gente o quanto a gente pôde evoluir. Ele mais tarde vai dizer que a população atual, ela é mais ou menos a população encarnada, né, é mais ou menos 1/3 da população de desencarnados. Então, olha o que ocorre. Mais ou menos, né, 8 bilhões de encarnados, então significa que a gente tem hoje uma população de mais ou menos 24 bilhões de espíritos desencarnados. E são esses espíritos, né, que vivem nessas esferas espirituais, que vêm para cá, né, encarnam, e a gente nessa troca, alguns desencarnam, voltam para lá, mas vêm de lá para cá, e a gente vai fazendo essa troca, né, encarnando e desencarnando. Aí uma pesquisa, que também não está muito atualizada, ela é de 2017, a gente não tem nada muito novo. Agora devem começar a surgir novas pesquisas populacionais, né, pós-pandemia, porque a variação, né, foi um número de mortes grande, ainda que eu acho que não deve ter mudado tanto assim. Mas, por enquanto, né, esses dados aí de 2017, se estimava, né, que a população que chegou a 7,6 bilhões em outubro de 2017, as Nações Unidas estimam uma população humana que chegará a 11,2 bilhões em 2100. Então, olha o quanto a gente ainda ocuparia, né, essa dimensão material. Pois não. Boa noite. Você está falando que esses espíritos só podem ser reencarnados aqui no planeta Terra? Esses aí, sim. O fato é o seguinte. Na nossa trajetória, você vê ali que André Luiz fala que em 64 era mais ou menos de 21 bilhões, né? A gente está falando agora de 24 bilhões. Então, existe uma transmigração, né, de espíritos que chegam no nosso orbe e alguns que saem do nosso orbe. Em que condições isso ocorre? Já o determinado espírito já atingiu um certo nível de evolução que o nosso planeta não oferece mais condições de evolução para ele. Esse determinado espírito vai precisar ir para um outro orbe, onde ele vai poder continuar a evolução. Da mesma forma, aqueles que não alcançaram, não conseguiram chegar ao nível de evolução necessário do nosso planeta, são exilados para outro orbe, onde ele vai precisar começar tudo de novo, como se repetisse de ano. Para dar uma dica boa sobre isso, eu vou sugerir para vocês um livro chamado Os Exilados da Capela, né, de Edgar Armond. Ele conta uma história que havia um orbe, né, numa constelação lá do Cocheiro, e que esse planeta ele estava num ponto de evolução semelhante ao que a Terra está agora. Ele estava passando de um estado lá de provas e expiações para uma condição de regeneração, que é um estado mais avançado, né, vamos dizer assim. E aí o que aconteceu é que aqueles espíritos que não conseguiram alcançar assim, o mínimo, né, para que eles permanecessem lá e evoluíssem, passassem essa transição, eles tiveram que ser
exilados daquele planeta. E teriam que, e foram exilados para um planeta primitivo, para que eles pudessem começar de novo a sua evolução. E aí para onde eles vieram? Para a Terra. Então eles vieram para cá e eles continuaram se desenvolvendo aqui. Por isso que outro dia eu falei, acho que não foi nessa turma não, eu falei que aqui tem poucos terráqueos aqui, que a maioria é ET. O pessoal ficou rindo, mas a maioria é ET, porque são exilados de Capela e de outras regiões aí. Deixa chegar o microfone aí para a senhora. Então, enfim, mas a gente fala que aqueles que estão ali, só para concluir a resposta do senhor, eles estão preparados para reencarnar aqui. Só há essa transição numa dessas condições, né? Quando o espírito não tem mais o que aprender aqui, ou quando ele não tem mais jeito, ele precisa voltar, né? Repetir o de ano, aí ele tem que ir para um outro orbe que ofereça a condição. Mas fora isso, ele vai reencarnar aqui. Agora que você está falando em desencarne, encarnados e desencarnados, parou aquele processo de evolução vegetal, animal? E como é que... A criação de Deus é constante, né? Então, Deus continua criando o princípio espiritual, que até pode vir aqui para o nosso mineral. Nosso planeta tem uma parcela importante, né, de minério, ele vai habitar ali. Depois que ele passar ali um tempo, ele vai para o vegetal. A gente também tem abundância dessa dimensão aqui. Aí, depois disso, ele vai para o animal. Por exemplo, eu tenho lá em casa um pet que no meu coração já é espírito, porque ela quase fala, né? A Amora, para mim, falar que é princípio espiritual, eu até brigo. Mas, né, e ela não sabe disso. Também a gente não pode contar que pode causar um trauma nela importante. Ela acha que é gente, né? Então, a minha cachorrinha acha que é gente. Aliás, ela não acha não, ela tem certeza. Eu acho que se um dia a gente fizer uma tela mental nela, né? Se a gente fizer uma tela mental nela, ela descobrir que ela não é gente, eu acho que ela vai ter um trauma para o resto da vida. Então, a gente não vai arriscar isso, né? Colocar em risco. Mas, enfim, até o animalzinho, ele é princípio espiritual. Bom, quando ele faz essa transição para o reino nominal, a Terra não oferece mais essa condição. Aí ele tem que ser exilado para um planeta que possa oferecer, um planeta primitivo, que ofereça essa condição dele começar. Nós fomos primitivos um dia, né? Tivemos aqui os pitecantropos, os sapiens, né? Até o sapiens sapiens. A gente... Planeta Terra atualmente são os espíritos que estão nessa fase evolutiva, né? Segundo aí os espíritos, né? Estou repetindo o que eles dizem, a gente está na fase de provas e expiações. É o que é dito por eles, né? E na transição, né, de ser planeta de regeneração, onde o bem vai predominar, né, sobre o mal e tal, né? Por enquanto, a gente ainda tem o bem e o mal aqui, provas e expiações, certo? Então, a criação de Deus não cessa, continua criando, só que quando ele chega na condição de se tornar espírito, aí o nosso planeta não oferece condição, ele tem que ir para outro lugar. Ok? Então, o universo se compõe de diferentes esferas com vários graus de luminosidade e felicidade. Essas esferas nos servirão de morada depois da morte na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido. Então, essas localidades espirituais, né, que existem, né, em todo o nosso planeta, ficou muito famoso o nosso lar, né, porque foi livro, depois filme e tal, ficou famoso, mas não é só nosso lar que existe. Qualquer povoado, né, que começa a se formar aqui, começa a existir uma contrapartida espiritual, uma localidade que vai acolher, que vai tratar, se for necessário, né, que vai receber esses espíritos quando, né, desencarnam. Então, coexistem, né, no nosso orbe mais ou menos 7 subdimensões, esferas. E essas esferas, a gente vai ver, acho que eu estou antecipando um pouquinho o slide, vai ter um slide que vai mostrar isso melhor. Ele tem regiões, desde as regiões mais trevosas, né, as regiões mais grosseiras, né,
até na ignorância, até aquelas regiões mais sutis, né, de felicidade. Então, a gente vai ter lá 3 regiões que são chamadas umbralinas. E a gente vai ter uma muito profunda, que é aquele umbral chamado umbral profundo, né, ou grosseiro, que é aqueles espíritos que fazem o mal porque querem fazer, é o filo porque quilo, né? Fazem sabendo que querem fazer e têm o desejo de fazer. Então, são espíritos que vão ainda amadurecer, evoluir, se melhorar, né? São espíritos nessa condição. Tem uma outra região que já estão mais ou menos, né, pensando que já há outros caminhos, existem outras possibilidades. E existe uma terceira região, que é a mais superficial, que é aquela dos espíritos que já estão na condição de se transformarem, de mudarem. E aí, olha por que eu falei que nem estou querendo mais o nosso lar. É onde fica nosso lar. Nosso lar fica na borda superior do umbral. Eu falei que eu não ia dar spoiler, né? Poxa vida. Mas eu vou dar curiosidade para... A namorada do menino, quando ela quer fugir da cidade, ela foge e ela vai parar onde? No umbral, porque ele está ali na beiradinha, né? Então, não vou falar de quem é a namorada, vocês vão assistir o filme para ver. Dentro desse contexto, né? Eu tinha a percepção, nós tínhamos a percepção que o umbral era algo criado mentalmente por André, né? Tipo, o estado astral, enfim, que ele estava era tamanho que ele mesmo tinha criado o umbral. Então, você está desconstruindo. Não estou não. Vamos falar sobre isso. Não estou Vamos ter, desconstruindo, então, a não. comunidade do barbecue. Essa será uma criação minha. Ele vai ser seu sócio. Co-criadores, né? Co-criadores. Pois é. Seriamente. Então, assim, na minha percepção, seria justamente a ideoplastia do espírito do mal criando aquele universo do mal. Para mim não existia esse universo do mal. Certo. Não está... Você tinha sintonia com outros espíritos que estariam em sintonia com você. Uhum. Aí teria a comunidade do barbecue, a comunidade e aí, já criaram uma época a comunidade dos tatuados. Né? Porque quem é tatuado vai para o Vale dos Tatuados. Já ouviu falar, não? Não, você Criaram falou o Vale da dos última aula. Tatuados. Imagina que hoje não ia dar, né? Porque está todo mundo sendo... Né? Tá todo mundo tatuado aí. Só para arredondar o seu pensamento, não tá todo errado, não. Vamos só ajustar ele. Isso, não é um estado de espírito, é um estado real. É uma localidade que tem essa vibração. Então, a localidade existe. Né? Há uma localidade com essa vibração. Bom, quem constrói essa localidade, sabe quem são? Nós. Sabe por quê? Porque a gente passa na paralela e o cara, agora não dá mais, porque fecharam ali, mas olha o que acontecia comigo. Meu escritório é na Pituba e eu moro em Itapuã. Agora moro aqui Placafó, quase que eu não sei o lugar que eu moro. Então, paralela todo dia, né? Aí eu pegava a paralela, vinha o carro na direção contrária, no outro lado, e ele entrava aqui, e em vez dele pegar a pista e acelerar, o cara resolvia passar para o outro lado, a 10 quilômetros. Aí você vinha andando paralela, você está a 80, né? Para não falar que está a 100, que vai dizer que é fora da lei. 80. O cara entrava na frente, você tinha que frear, e aí automaticamente o que acontece? Xinga a mãe dele, né? Porque o cara entrou na sua frente ali, né? Você não tem mãe não sei o que e tal. Xinga o cara. Nessa hora, você está fazendo o quê? Você está mandando para o universo uma energia de raiva, né? Não é rancor ainda, porque você não ficou rancoroso do cara, mas você está com raiva. Essa energia, quando ela se dissipa, ela vai para onde? Lá para o umbral, mantém lá. Aí você, os seus ódios, as suas raivas, as suas energias de baixa vibração vão manter lá uma localidade que pré-existe. Agora, André Luiz desencarnou. Eu ia falar mas não vou dar essa fala para eles não, porque eu já estou falando isso demais, eles vão acabar acreditando. André Luiz desencarnou, ele cria a localidade dele dentro daquela área. Aquele umbral ali é dele, mas ele tem uma área para que ele possa construir aquilo.
Aí o umbral dele não vai ser igual ao meu. Aliás, o meu não vai ser, porque eu vou passar direto. Nessa encarnação, né, então não quero de jeito nenhum. Mas vai ser outra coisa se eu for para o mesmo lugar. Porque o que levou ele lá, o que fez aquelas construções, foi aquilo que ele criou aqui, né? Principalmente no caso dele, foi a culpa. Um médico, né, que sabia que o se cuidar, né, o manter a sua saúde seria algo importante, e ele não estava muito esquentando com. Era um bom vivan, né? Fumava muito, bebia, perdia a noite, era um boêmio, né? Então, apesar de ser um médico e que tinha consciência disso tudo. Quando desencarnou, a culpa, né, dele saber de tudo isso levou ele para essa instância lá dessa vibração. Então, não está de todo errado. Aquele umbral é dele, mas ele vai para uma área que tem uma vibração que permite aquilo, né, que é possível aquela construção que ele mantém. Ok? Então, essas esferas e essas áreas, né, ditas lá no livro Cidades no Além, olha só quantas localidades, desde das áreas mais profundas, né? Então, as esferas espirituais, primeiro o núcleo interno, depois o núcleo externo, depois a crosta, o manto, a crosta terrestre, aí o umbral grosso, depois o umbral médio, depois o umbral onde está localizada a cidade do nosso lar, olha a referência, né? Ela passou a ser referência ali do umbral, porque é a parte mais superficial dele. Aí depois uma área, né, de arte geral, ou de cultura e ciência, olha como é que já está melhorando, né? Aí o amor fraterno universal, isso já é lá na borda, né? Aí as diretrizes do planeta, então ali já está praticamente o comando, já é uma área de felicidade, né? E a abóbada estelar, isso aí já está fora da nossa dimensão. Então, trazendo para as 7 subdimensões, né, do nosso planeta, passei para o lado errado, é para o lado de cá, aqui. Então, olha o que acontece. A gente vai ter uma dimensão ali, que é a chamada baixíssima, né, que é aquele umbral mais grosseirão mesmo, né, que os espíritos fazem o mal sabendo que estão fazendo e fazem porque querem, né, é o desejo deles. Então, depois tem uma outra, uma segunda dimensão, ainda baixa, aí uma terceira, que já é uma área de ascensão, já é assim, está subindo um pouquinho. Aí depois tem uma quarta, uma quinta e uma sétima. Lá quando eu era jovem, há pouco tempo, hoje eu estou nostálgico e me lembrando muito dessa época, né? Havia uma expressão na época que eu não sei se vocês já ouviram. As pessoas diziam assim: o fulano está tão feliz hoje que ele está no 7º céu. Já ouviram isso, não? Pois é, eu tô jovem há muito tempo mesmo, nem a expressão ninguém lembra. Mas eu ouvia muito quando eu era criança as pessoas falando assim: o fulano está tão feliz que ele está no 7º céu, né? Olha de onde vem essa expressão, né? O 7º céu ali, né, a 7ª região, é aquela região já da felicidade. Os espíritos que alcançam aquela região são os espíritos que já se despojaram, né? São espíritos que estão quase naquela condição do espírito puro, né? Ele nem vai precisar mais reencarnar, porque ele já se despojou ali das suas vicissitudes todas. Então, um outro exemplo, e aí, me perdoem, eu falei que não ia dar spoiler, já dei um monte, mas espero que esteja criando curiosidade para que vocês assistam o filme, né? Porque tem uma outra coisa bacana do filme que dá para a gente trazer como exemplo, é que quando André Luiz desencarnou, primeiro ele foi para aquela região do umbral. No filme, não dá para a gente ter uma ideia de tempo, mas no livro diz que ele ficou 8 anos naquela condição. E aí, quando ele ofereceu condições de ser resgatado, de ser levado para a cidade, ele foi primeiro para esse hospital, onde ele foi tratado ali, né, que ele foi condicionado. E depois disso, que ele pôde transitar pela cidade, ele logo conseguiu um trabalho, tentou lá, achou que porque ele era médico, ele podia trabalhar lá nos trabalhos médicos, mas ele entendeu que não era diferente a medicina aqui, com o que ele iria praticar lá,
Então, mas depois que ele se integrou nisso tudo, ele teve uma visita da mãe dele. E a mãe dele era um espírito que era numa instância superior à condição dele de evolução. E foi possível isso porque ela, um espírito superior, conseguiu vir até ele, mas ele não conseguia ir até ela. Então, ele ali naquela terceira dimensão, ali naquela terceira, não é terceira dimensão, vou usar outra palavra porque essa vai parecer, terceira dimensão é a dimensão da matéria física. Naquela terceira instância espiritual, e ela na quarta, por exemplo. Então, ela pode vir visitá-lo, mas ele, para que ele consiga ir, ou ele vai ter que evoluir, melhorar, sutilizar o perispírito, ou ele vai ter que fazer um desdobramento para ele chegar até lá. Então, ele não pode ir até ela tão facilmente, mas ela pode vir visitá-lo. E aí, eu ia falar Beto, mas tem uma pergunta lá atrás. Então, aí quando ele percebe isso, ela conta para ele que desde quando ele estava lá no umbral, ela visitava ele, mas ele não conseguia perceber ela. Quando ele estava no hospital desencarnando, a mãe estava lá do lado acompanhando, mas ele não conseguia perceber ela pela vibração dele, está muito diferente da mãe. Né? Essa vibração é que fez com que ele fosse levado para aquela região umbralina. A mãe, quando desencarnou, foi para uma outra região, diferente em função da vibração dela. Pois não. Então, quando uma pessoa ela frequenta o centro, tem uma certa consciência aqui, e quando acontece inesperadamente um acidente e desencarna, como que ele consegue perceber no plano espiritual que ele já, né, no caso desencarnou, a consciência dele, o conhecimento ajuda a ficar menos sofrido, não sei se a palavra seria essa. E assim, e de uma forma, quando é muito brusca o desencarne, como um acidente, fica uma vibração assim, sai antes do corpo, não sei, para o choque. Eu estou falando isso porque eu perdi meu filho, meu filho desencarnou há 5 meses de uma forma assim, muito brusca. Uhum. E como ele era muito jovem, ele frequentava o centro, eu fiquei assim, eu hoje, como mãe, eu fico assim, muito curiosa, né? E assim, oro muito para que ele tenha encontrado assim, uma paz, né? No momento em que ele chega no plano espiritual. Porque assim, a coisa foi muito inesperada. E aí eu queria assim, saber como é que fica, como é que se situa, tendo um conhecimento assim. Entendi. Primeiro, sinto muito, né, meus sentimentos pela sua perda. Mas certamente, porque o que estamos dizendo desde o início é que seremos atraídos vibratoriamente, né, naturalmente, a uma instância espiritual adequada. A criança tem uma pureza nata, né? Ela, você não falou a idade, mas você mencionou ser uma criança. Não era criança? Quantos anos? 32? Ah, mas eu sou pai também, o meu está com 18, eu ainda acho que é criança, porque os filhos vão continuar sendo criança sempre. Então, tudo bem, não vale a pureza da juventude, mas independente de frequentar uma casa espírita ou não, porque não é esse o ponto que vai fazer. O conhecimento, sim. O conhecimento, se a gente sabe da vida espiritual, você vai se descondicionar muito mais facilmente das questões da matéria. Você vai se desprender disso mais facilmente. Mas o fato é o que ele foi. Era um bom homem, era um bom menino, né, uma pessoa... Isso é o que vai fazer com que ele certamente já tenha sido acolhido, já tenha sido amparado e tal. Não necessariamente vai para uma igreja evangélica. Ok, ele vai ter um amparo espiritual, não é? Inclusive, no dia do sepultamento dele, teve um médium e que ele virou para mim e falou assim, olha, fica tranquila porque ele já acordou e foi recebido pelo avô. Eu achei assim muito rápido, né? Pelo que eu ouço, assim, o que eu conheço. E ele perguntou, inclusive, assim, meu avô, eu morri? Então, assim, isso me deixou curiosa.
né? Então, Se assim, é existe muito essa coisa assim difícil. rápida, É muito difícil eu te dizer qualquer coisa que eu falasse nesse sentido, seria leviano da minha parte, porque precisaria de uma análise, de um estudo, para a gente poder tentar entender esse espírito e dizer realmente as condições. Mas isso que você está falando é possível, é algo possível. Porque não existe, eu acho que eu já disse isso outras vezes, não existem regras para que a gente diga assim, o espírito viveu dessa forma, desencarnou daquela, vai acontecer isso. Não, não é uma receita de bolo. Somos individualidades, né? E a nossa relação nessa vida é o que vai determinar o que viveremos na pós. Então, é uma boa pessoa, certamente será acolhido rapidamente, terá um despertar mais tranquilo, às vezes amparado muito facilmente. Então, o que você está relatando, que te informaram, é 100% possível. Dizer que foi assim, aí eu já não posso afirmar isso, mas acredito que tenha sido. Vou contar um caso pessoal. Meu pai desencarnou, né? Eu falei do meu pai aqui há um tempo, né? Meu pai desencarnou também num acidente, foi uma forma trágica. Eu já estudava o Espiritismo, meu pai desencarnou há 18 anos, eu estudo o Espiritismo há 30 anos. E já estudava e eu ficava me questionando, puxa vida, não é possível, será que eu não tenho uma notícia dele, né? Não tenho uma resposta, ninguém me fala nada, não tenho, né, nenhum retorno. Eu já encontrei vários outros espíritos, a minha sogra desencarnou, eu quase que no mês seguinte eu encontrei com ela espiritualmente, desdobrado, e tivemos um contato, e trouxe notícias dela, que foi, de certa forma, confortante para minha esposa. Meu pai, nada. Uma bela noite, eu, desdobrado, um espírito amigo, me levou até onde o meu pai estava. Isso quase 15 anos depois do desencarne. E aí eu assim, perdi uma grande oportunidade, porque por mais que a gente fale assim, puxa, você aproveitou, né, 30 anos de espiritismo, você explorou o máximo. Ledo engano. O contato com ele, eu fiquei catatônico. Não consegui praticamente falar nada, não consegui praticamente... Só foi um abraço muito agradável e aquele momento ali de permanecer. Depois, a pessoa que me conduziu até ele, o espírito amigo que me levou até ele, é que me contou como foi o acolhimento dele, como foi a recepção dele. Ele precisou ser tratado de um tempo, porque a condição, né, que ele desencarnou foi súbita, né? Ele saiu de carro, bateu e desencarnou num dia para o outro, então não estava dentro de uma expectativa, porque a pessoa adoece, ela vai se condicionando, né? E uma doença grave, ela vai, bom, eu vou desencarnar. Mas você sai de casa são, bateu o carro, desencarnou, foi súbito, né? Foi inesperado. Então ele precisou de um tempinho para se recondicionar dessa forma. Meu pai era muito apegado às questões materiais, era militar e, assim, muito, eu conto, né, ordem unida em casa, era aquela coisa muito organizada, muito cheio de, não sei o quê, muito apegado às coisas materiais. E isso também fez com que ele fosse um pouco mais difícil para ele, né, entender. Além de que lá em casa é um encontro ecumênico, na minha família originária. Eu não sei se também já contei isso aqui, porque eu conto sempre isso. Eu sou espírita há 30 anos, eu tenho um irmão que é budista. A minha mãe é evangélica de uma igreja, a minha avó, que está encarnada, é evangélica de outra igreja, outra filosofia, e meu pai é católico. Então imagina que encontro ecumênico que era isso no almoço de domingo, né? Então ele, com as questões da própria religião, ele não acreditava na vida depois da morte, então isso já dá um impacto. Você falou, olha, ele já frequentava o centro. Isso é uma boa coisa, porque na casa espírita a gente acaba aprendendo que a vida não cessa no limite do corpo físico, né? A vida continua. Então, isso é um bom indício de que ele pode ter se libertado, né, dessas amarras aí, das religiões, etc., muito mais facilmente. Mas, certamente, tenha isso em mente. Era um bom homem, foi acolhido e está bem recepcionado. Não há, assim, porque foi inesperado, trágico, não há essa questão. Ao desencarne, ao merecimento, ele receberá aquilo que ele merece. E não se preocupe com isso.
ok? Mas não dá para a gente fazer, para afirmar, olha, foi assim ou não foi, aí não dá. Mas eu imagino que sim, porque é possível, o que você relatou é possível ter acontecido. Não tem uma regra para dizer, tem que esperar tanto tempo para ele ser acolhido. Não. Pode ser no dia seguinte. E ele pode ter consciência disso na mesma hora também. Desencarnou e já sabe, opa, desencarnei aqui e tal. Depende da pessoa, né? Ok? Avançamos então um pouco mais? Já estamos na reta final. Então, falando um pouco agora das cidades. Primeiro, a lei que rege, né? A gente já falou um pouco sobre isso. A lei que rege... essa placa me assusta. A lei que rege as cidades é a lei da afinidade. Então, quer dizer, seremos atraídos naturalmente para uma instância espiritual que formos afins, né? A minha vibração, aquilo que eu sou agora, é que me conduzirá a um local adequado, compatível, né? Então, quais são os mundos possíveis, né? Não tem aquela fala de Jesus, né? A casa do meu pai tem muitas moradas, não é isso? Então, é claro que a gente não é ufólogo, né, para dizer de vidas em outros planetas, mas a gente entende que o espírito habita todo o universo. E essas moradas, esses mundos, têm diferentes classificações, né, evolutivas. Então, existem os mundos primitivos, da qual a Terra já foi, né? Fomos um planeta primitivo. Depois, a gente passou para a condição atual, né? Que é um mundo de provas e expiações. Os espíritos dizem que a gente está nessa transição aí de provas e expiações para mundo de regeneração, né? Que isso já está ocorrendo há algum tempo. Então, passaremos a ser um mundo de regeneração. Aí, depois disso, ainda temos, né, os mundos felizes e depois os mundos celestes, né, onde os Cristos universais habitam, né, os co-criadores com Deus. E aí aquela pergunta do preguiçoso que eu falei, né? Aí a gente pensa assim, e aí, quando eu desencarnar, eu vou continuar trabalhando? O que vocês acham? Sim, né? Ninguém pense que vai fazer uma aposentadoria. Aliás, eu ouço as pessoas falando assim, não, desencarnou, descansou, né? Lê do engano, continua trabalhando, continua, né, a sua evolução, o seu progresso. E que tipos de trabalho a gente terá, né? Olha lá, ó, escolas, hospitais, locais de repouso, de lazer, de preparação à reencarnação, né? Porque afinal é uma época que a gente muito programa, prepara, né? Já ouviram, aliás, eu ouço muito isso, né? Por exemplo, os meus filhos, né? Eu tenho um filho com 15 anos, tenho um com 18 anos, que moram aqui comigo, e tem um com 23 anos que estava morando em São Paulo, fazendo faculdade lá, agora voltou para o Rio. Os meus filhos vivem me chamando de noob. Aí um dia desse eu fiquei querendo descobrir o que era isso, né? Eu falei, vocês me falam, porque se for um xingamento eu vou puxar a orelha de vocês. Mas noob é o cara que não entende nada de informática. Sabe por quê? Porque eles pegam o meu celular e fazem tchum, 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 tá resolvido, pai. Eu falei, cara, peraí, eu quero saber como é que é, eu quero aprender. Não tem paciência para isso, não, já está pronto aqui. Aí pega o computador e faz tchum, 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 e já está lá resolvido. Aí a gente fala assim, puxa, eu sou engenheiro eletrônico, né, de formação. Há 37 anos, né, de formado. O cara chega aqui agora, né, e pega o negócio lá e fala, pô, uma vergonha para o meu diploma, né, porque engenheiro eletrônico pelo menos tinha que saber fazer alguma coisa nisso. Mas quando eu comecei a entrar na faculdade, não existia internet, né? A gente passou por aquela, quem viveu, viu, né? Aquela internet de escada, aquele negócio de que ficava fazendo um barulhinho, né? Pim, 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 né? Eu vivi aquilo, né? Hoje eles nasceram já com, todo mundo tem e-mail, aliás, eu não tenho CPF, mas já tem e-mail, né? Então, e o WhatsApp, que agora o e-mail já está ficando cafona também, já tem o WhatsApp. Enfim, é outra geração. Aí a gente diz assim, as crianças já vêm com o dedinho preparado para fazer isso. Lê do engano, não é o dedinho não, é todo. Porque eles estão vivendo isso lá e vindo para cá preparados para esse mundo que tem essa tecnologia. Na época que eu vim, era uma outra época, que não tinha essas coisas, elas foram se formando aqui, né?
já nasce com o olho aberto, né? Você vê como é que está o negócio, né? Você nasceu hoje, amanhã já está com o olho aberto lá. Incrível isso aí. Enfim, a gente vai ter isso tudo lá. E muito até, né, o que explica alguns descobridores de curas, né, desenvolvedores de vacina, de pesquisadores que realizam, né, feitos aqui, eles treinaram isso lá. Então o cara vem para cá preparado, né, para desenvolver alguma coisa e tal. Então esses são os espíritos que estão vindo para cá. Por quê? Porque lá eles desenvolvem atividades que são semelhantes. Último spoiler, prometo que não vou dar outro, do filme. Mais uma vez para ter curiosidade. O filme se passa lá naquela época do pós-guerra, mais ou menos 1045, né, eu acho, 47, por aí. Lá, aí tem um setor lá, tem um ministério do filme, ou melhor, da cidade, né, do nosso lar, que é o Ministério das Comunicações. E eles têm lá vários tipos de comunicação. Então, o espírito que está lá, que quer se comunicar aqui, ele tem uma ala lá que tem caneta de nanquim, aquela pena de nanquim para ele escrever, quase que é no papiro, mas ele vai escrever lá daquela forma bem rudimentar. Aí tem uma outra área que tem máquina de escrever, para ele catar milho ali, digitar, né, o texto. Aí ele vem para cá, ele tem uma área que tem computador, notebook. 1945, alguém tinha computador? Que dirá notebook, né? Então, eles já tinham lá. O que significa? Que eles já estão com uma tecnologia, que, segundo o próprio André Luiz, é mais ou menos 30, 40 anos de diferença. O que eles têm lá agora, a gente só terá aqui daqui a 40 anos. Então, as crianças que chegam aqui agora, chegam preparadas para uma tecnologia que aqui ainda está se desenvolvendo. Aí a gente vem com o dedinho preparado para o celular. Que dedinho nada, é o próprio espírito que está pronto para atuar num mundo que está desenvolvendo certas tecnologias que eles já experimentaram, já vivenciaram, porque essas foram as atribuições de trabalho profissional deles lá. Então, em relação à alimentação, né, fluidos sutilizados que vitalizam os corpos espirituais. Vejam um filme, a sopinha saborosa, fantástica, vocês vão gostar de saber daquela sopinha lá do filme. Volta aí. Lazer, né? Tem músicas, palestras, leituras, encontro com espíritos afins, temas e tarefas nesse sentido. Eu mesmo já me vi, né, algumas vezes em desdobramento, indo para palestras, assistir aula. Quando eu já estou aqui na ULI um tempinho, né? Já nem sei, mas desde 2007. Quando eu comecei a dar aula, quando eu comecei a fazer palestra, na noite anterior, sabe o que eu fazia? Na hora de dormir, eu pensava assim, olha, essa noite eu quero ir para um lugar que eu possa assistir uma aula sobre o tema que eu vou falar amanhã, que é para eu poder ter a pesca. Porque aí amanhã eu já quero saber tudo que eu vou falar lá e tal. Funcionava, sabia? Funcionava mesmo. Eu me vi várias vezes em salões assistindo palestras, assistindo aulas sobre alguns temas. Então, funciona. Hoje eu estou meio preguiçoso, eu não tenho feito muito isso não. Às vezes eu acabo indo, mas eu estou meio preguiçoso, eu não estou fazendo muito isso mais não. Mas funciona. Então, a cultura, a forma de ensino lá, é algo que é muito semelhante com o daqui, né? Estados do espírito na erraticidade. Primeiro, né, ele obedece naturalmente à lei da afinidade. A lei da afinidade, ela define assim, os espíritos se agrupam por afinidades e padrão vibratório, mútuos interesses conforme os níveis de evolução. Então, eles vão se reunir, né, em grupamentos afins, né, espíritos que têm o mesmo propósito. E assim também as tarefas similares às que se dedicaram na Terra. E aí tinha um comercial na televisão, há muitos anos atrás, de uma fábrica de biscoito, que dizia assim, Tostines é mais fresquinho porque vende mais ou ele vende mais porque está sempre fresquinho? Né? O que vem primeiro? Então, a gente se afiniza com as tarefas que desenvolvemos na Terra ou, na vida espiritual, a gente se preparou para desenvolver a tarefa, essa placa me aterroriza mais ainda que a outra. Essa agora eu tenho que encerrar. Então,
conforme a maturidade e condição moral e vibratória, é que ele vai se encontrar com os outros. Para a gente já chegar na reta final, que agora estamos mesmo de verdade, é porque a gente acaba falando muito de uma cidade, que é a cidade do nosso lar, então eu trouxe esse mapinha aí para a gente ver que dentro do território nacional, essa palavra geograficamente não é apropriada, porque a gente não está falando da terra, né? A gente está falando de uma instância espiritual, de uma dimensão, mas que se sobrepõe ao território nacional. Então, a gente tem uma infinidade de colônias, né, que estão sobre o nosso planeta, que são elas, ó, o nosso lar, colônia socorrista. Voltar, então, pronto. Então, tem uma infinidade de cidades e de colônias, e que não só eu trago ali as do Brasil, mas a gente tem todo o nosso orbe, todo o nosso globo, né? Então, para qualquer sociedade, para qualquer país do nosso planeta, vai haver uma contrapartida, uma área espiritual adequada para o planeta. Posso passar aqui? Então, ó, aqui tem o nome de algumas delas, né? Vamos aqui para a nossa reflexão final, nem tomei os 5 minutos, né? Então, para a gente levar essa reflexão, o mundo dos invisíveis é como o nosso, é um lugar, em lugar de ser material e grosseiro, é fluídico e etéreo. O mundo dos espíritos não é o reflexo do nosso, é o nosso que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do plano espiritual. As relações entre a dimensão física e a dimensão espiritual sempre existirá, porque somos espíritos e sujeitos a naturalmente estarmos nessa transição dialética de estarmos encarnados e de estarmos desencarnados. Portanto, ao nascermos, é importante, né, sabermos que é preciso nos educarmos para a morte, porque se há algo que a gente pode dizer que é certo que ocorrerá, será isso, né? O que não significa ser o fim, porque já entendemos, né, que isso apenas marca um tempo, né, marca uma temporalidade da qual, né, convivemos, né, e nos relacionamos com o intuito de avançarmos, de evoluirmos, de aprendermos, né, nos depararmos com situações que promovem esse crescimento de cada um de nós. Então, dito isso, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço a escolha que fizeram, né, de estarem aqui hoje, escolhendo esse tempo, né, de falarmos sobre nós, né, sobre a vida espiritual, e desejo uma boa semana a todos, né? Não acreditem em tudo que eu falei, porque eu acho que a gente não deve ficar apenas nessa fala, mas por isso eu trouxe esse slide aqui, para que vocês vão comprovar, vão lá olhar na bibliografia se é verdade mesmo. Será que aquele baixinho careca falou a verdade? Vamos procurar na literatura para comprovar se era verdade mesmo. Então, não acreditem em tudo que eu falei, vão comprovar, ok? Muito obrigado por essa noite, muita paz a todos.